Quero dizer da honra que é para mim fazer parte do canal da Creative. Obviamente, todos estão convidados a apresentar dicas e sugestões. Eu acredito que nós teremos sim uma trajetória interessante, brilhante de trocas, envolvendo, obviamente, um trabalho colaborativo. Então, você pode dar sugestões, importantes dicas. Ou seja, você pode avaliar constantemente o nosso trabalho para que a gente possa fazer um simples com excelência. Mas não esqueça, por favor, aciona as notificações. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, porque afinal de contas, a sua inscrição, a sua presença, ela nos ajuda a promover uma educação democrática, inclusiva, para toda a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará, para o Brasil e para o mundo. O tema de hoje ele é muito interessante, né? Vocês já sacaram que nós produzimos conteúdo e nós dialogamos diretamente com empreendedores, profissionais liberais, empresários, pessoas que de alguma forma querem inovação, criatividade e procuram fazer o discernimento dos mais diferentes cenários. E o tema desse encontro, ele é bem precioso, foi inclusive uma sugestão de um dos nossos partícipes dessa comunidade, do canal. Nós nos sentimos na Creative extremamente honrados por isso. Então, gratidão pela sua paciência, pelo seu tempo de qualidade para conosco, por você ter chegado conosco até aqui, e nós queremos ser relevantes na vida de vocês. Então, um dos temas que nós iremos dialogar nesse encontro, nesse episódio e para os próximos episódios, envolve uma obra sensacional do Dale Carnegie. Essa obra, ela faz alusão a essa máxima, fazer amigos e influenciar pessoas. Todos os empreendedores, eles querem, de alguma forma, implementar um projeto. O ideal é analisar os cenários e planejar, ir testando aos poucos, mas nós sabemos que não conseguimos fazer nada sozinhos. Precisamos sempre do outro. Então, se nós queremos ir mais longe, obviamente, nós precisamos da coletividade, do comunitarismo. Então, o Dale, nessa obra que eu faço aqui, menção a vocês, né, como fazer amigos, influenciar pessoas, ele vai apresentando um estudo riquíssimo sobre a sua história de vida e a sua história como pesquisador, daquele que vai interpretar uma série de importantes personalidades do século XIX, do século XX. Então, eu acredito que é uma obra extremamente rica e eu procurarei, sim, dar o meu melhor para que nós venhamos a construir uma jornada, por vezes, interessante. O ato de empreender, ele muitas vezes é um ato solitário, mas para que a gente possa, como eu disse, alcançar distâncias maiores, nós necessariamente precisamos de um time, nós precisamos de outras pessoas para que o nosso sonho possa se realizar, mas não é só o nosso sonho, é para que um propósito maior possa ser alcançado e vai além de ganhar dinheiro. É óbvio que nós entendemos, nós não somos ingênuos, né? A gente entende que o dinheiro é necessário para que todos os grandes projetos possam acontecer, mas nós também compreendemos que há necessidade de fazer o bem, de impactar vidas positivamente, de entregar iluminação para aquilo que se é obscuro, para aclarar as incertezas, ou melhor, dar certeza à incerteza. Então, isso só pode ser feito quando nós somos pessoas de verdade. A Creative, ela é um estúdio que produz conteúdo, mas ela é muito mais do que um estúdio que produz conteúdo. É um canal que conecta uma comunidade vibrante, que está em crescimento e que manifesta o poder por meio do conhecimento. Então, só há esse poder para alcançar vocês porque o conhecimento possibilita isso. E aí eu lembro daquela máxima, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O povo padece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é poder. E nós sabemos que conhecimento não é só informação. Conhecimento envolve concatenar informações, mas contextualizá-las na estrutura econômica, política, social, cultural. Conhecimento, ele só é
possibilitado por meio da nossa cognição, que é essa capacidade criativa de nós recebermos a informação e, ao mesmo tempo, termos o contato tátil com o mundo e discernirmos esse mundo. Então, o Daily, nessa obra, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele vai dando uma série de importantes lições práticas, um aprendizado prático, real, de como nós podemos, sim, influenciar as pessoas, como nós podemos lidar com as pessoas. Então, não sei necessariamente como é que a sua liderança ela tem sido exercida, mas liderar é influenciar e nós influenciamos de algumas formas. E uma dessas formas de influenciar é por meio do conhecimento, é por meio do bom exemplo, é através da empatia, de se colocar no lugar do outro e sentir a dor, as limitações e de ter a percepção de que todas as pessoas, quando elas agem, tomam decisões, sejam essas decisões felizes ou infelizes, quando elas são cordiais ou quando são agressivas, existe necessariamente uma razão de ser. Elas não fazem isso do nada, elas não fazem isso do vazio. Então há uma razão real para que isso possa acontecer. Então, lidar com pessoas é um aprendizado constante. Não é algo que nós passamos a ter o conhecimento pleno em uma manhã ou uma tarde. Na realidade, o lidar com as pessoas está diretamente associado a uma vida, mas uma vida de verdade. Quando eu falo de verdade, nós só conseguimos alcançar as pessoas quando nós somos sinceros, procuramos ter a empatia, gerar uma conexão de compreensão com a dor do outro, com a alegria do outro. Mas quando eu falo de dor, é muito mais fácil nós compreendermos e nos aproximarmos das pessoas quando elas são sempre pessoas felizes e bem-humoradas e simpáticas. Quando, do contrário, quando existe infelicidade, quando existe mau humor, quando existe antipatia, geralmente existe uma máxima popular: o meu santo não bateu com o santo de fulano de tal. Fulano de tal eu não gosto, não tolero. Fulano de tal é desorganizado, é bagunceiro, é violento, é sanguíneo, só pensa em si. Uma das questões muito sérias que envolve o lidar com as pessoas diz respeito diretamente a nós termos a compreensão e evitarmos as palavras duras, evitarmos as críticas. E aí tem uma série de exemplos importantes que nós podemos apontar, né? Como eu estava a dizer para vocês, né? Como eu estava dizendo, todos nós temos uma jornada pessoal, uma jornada familiar, uma jornada profissional, uma jornada como empreendedor, como empresário, e essa jornada ela alcança diferentes etapas e diferentes níveis à medida do nosso desenvolvimento intelectual, emocional e, por que não dizer, espiritual. Então, para que eu possa alcançar grandes projetos, realizações, né, aquilo que está no campo das ideias possa ir para a prática, eu preciso ter algumas ferramentas, e uma dessas ferramentas é aprender a lidar com as pessoas. E as pessoas são diferentes, as pessoas são diversas, elas apresentam raízes familiares e culturas diferentes. Então, nesse primeiro encontro, nesse primeiro episódio, nós iremos analisar algumas estratégias que podem nos favorecer. E aí eu tenho que dizer algo para vocês: quando alguém faz algo que você não gosta, né, a primeira reação é você dizer que você não gostou, ou não só você dizer, mas você de repente dizer que não gostou e ainda criticar. Essa é a primeira postura, né? Você não gosta, diz que não gosta, você critica, e ainda por vezes eu e você podemos tentar ensinar ao outro como é que deveria ter sido feito, né? De repente essa é uma postura que é natural, é inerente ao nosso comportamento. Mas os grandes líderes, né, os ditos pais da gestão de pessoas, dessa cultura que procura entender a alma humana e ter a percepção do comportamento social, a crítica ela não terá grande proveito. Não estou aqui validando que eu e você tenhamos que ser homens e mulheres fracos, que aceitam de tudo, que não emitem opinião. Eu não estou a dizer isso. Nós, sim, temos que ser pessoas de verdade, mas se você lidera,
é porque você influencia alguém. E você influencia pelo conhecimento, pelo exemplo. Não é apenas pelo seu cargo ou pelo dinheiro que você tem. Então, alguns cuidados importantes nós precisamos ter. E um desses cuidados envolve a gestão da nossa língua. A língua ela pode queimar uma floresta. A língua ela pode contaminar um coração. É muito mais importante aquilo que sai de nossa boca do que aquilo que entra. A boca fala do que o coração está cheio. Volto a dizer da honra que é ter esse compartilhar com você. Não quero lhe cansar, mas é uma honra saber que você faz parte dessa comunidade e, ao mesmo tempo, isso fortalece demais a nossa responsabilidade. Divulga esse trabalho, não deixa de divulgar e vai dando sugestões também para que a gente possa aperfeiçoar. Mas a grande estratégia, ou pelo menos a primeira grande estratégia, né, para influenciar as pessoas é o cuidado com as nossas palavras, evitarmos as críticas. Então, se você quer extrair o melhor das pessoas, do que adiantará termos uma língua pesada, condenatória, que humilha, ridiculariza ou mesmo escarnece? Na gestão de pessoas, quando se tem naturalmente um profissional que está no quadro de composição da sua organização, da sua empresa, ou ainda quando é uma fundação, um instituto, independente de ser a iniciativa privada, pública ou ainda fundações, você tem um alvo, um propósito para alcançar e você precisa das pessoas para isso. E não necessariamente as pessoas elas atuam ou trabalham necessariamente por um salário. Então, cuidado com as pessoas, cuidado com o que se fala, o entendimento da compreensão para com o outro, para com as limitações, ou para com a dor, ou para com o sofrimento, ou para com o histórico familiar do outro, é um princípio decisivo para alcançar objetivos perenes e ser respeitado também pelo time. E aí o primeiro princípio está realmente dentro do que eu estou dizendo para vocês. O primeiro princípio envolve o cuidado com o que se diz. Qual a relevância de nós criticarmos, né? Qual a relevância de nós criticarmos alguém? A forma como nós usamos as palavras é decisivo na maneira como nós lidamos, influenciamos e lideramos as pessoas. Então essa é uma reflexão interessantíssima. Lembre-se que o poder da crítica de vários estudiosos ligados à psicologia, à neurociência, à ciência comportamental, à economia comportamental, já se constatou. O poder da crítica, ele é para esmagar a personalidade, é para provocar ruína e mágoa. Ele não estimula, ele não desenvolve. Pensem comigo, Al Capone, um mafioso perigosíssimo ali, década de 30, início dos anos 30, nos Estados Unidos. Ele era o inimigo número 1 do Estado norte-americano, ele foi preso. Quantas pessoas foram mortas por ordens do Al Capone, né? Quantas pessoas foram torturadas? Ele traficava, um traficante perigosíssimo, cigarro, uísque. Ao mesmo tempo, ele fazia papel de milícia, né? Tinha uma função paramilitar, onde o grupo de Al Capone supostamente oferecia proteção, né? A proteção contra eles mesmos, né? Então, quando Al Capone foi julgado, foi preso e posteriormente julgado, uma das frases que ele disse foi: eu não entendo por que vocês estão fazendo isso comigo, me julgando, me sentenciando, me condenando. Eu só promovi alegria e entretenimento para as pessoas. Um criminoso norte-americano chamado Two Guns, Crowley, ele matou, né, friamente dezenas de pessoas. Ele era conhecido, inclusive, como assassino de policiais. E ocorreu lá um cerco para ele em um apartamento em Nova York, e ele acabou sendo preso e foi levado à cadeira elétrica. E uma das declarações que ele disse: eu fui injustiçado durante a minha vida. Na realidade, eu só queria me defender e as pessoas foram o tempo inteiro contra mim. Então, qual é a reflexão que eu faço com esses dois exemplos? O exemplo de Al Capone, o exemplo do Two Guns, Crowley, é que as pessoas, por vezes, elas não se percebem. Eu tenho que dizer para vocês que esse é o primeiro episódio de como fazer amigos e influenciar pessoas, que na realidade é uma importante arte para gerir times e equipes, é uma arte fundamental
para gestão de conflitos, negociação estratégica, para liderar pessoas e alcançar propósitos e objetivos sendo uma pessoa real, sendo verdadeiro. Então esse é o nosso primeiro episódio, e nesse primeiro episódio a grande ênfase é essa. Muito cuidado com as críticas, porque elas são de pouca valia. Elas são de pouca serventia. O primeiro grande desafio é esse. Precisamos ter cuidado com as críticas e precisamos fazer a melhor gestão dos nossos relacionamentos. E uma chave interessante: não julgueis para que não sejam julgados. Fundamentalmente importante, essa relação da empatia. Esse é o nosso, então, primeiro episódio. Eu acredito que teremos uma trajetória fundamentalmente importante pela frente, para aqueles que são empreendedores, para aqueles que querem aplicar grandes projetos. O primeiro passo é realmente esse: engajar times, construir equipes que possam se transformar em times e serem vitoriosas e, obviamente, né, líderes de verdade. Encerramos aqui esse primeiro episódio e aí fica atento para os próximos capítulos e aquilo que nós iremos construir na nossa jornada. Um abraço a todos e que vocês possam ter, sim, uma excelente semana.